Bom, pessoal, vamos voltando aí para a última parte da nossa aula. Ainda falando de caminhos em digrafos. Bom, ainda estamos no Metallica aqui. Agora coloquei uma das antigas aqui. O nome da música é Wherever I May Roam. Baita música. Bom, vamos lá. Essa eu ouvia quando eu tinha meu passatão, quando eu tinha lá os meus 20 anos, ou menos até. Eu tinha um Passat 82, meu primeiro carro. Eu gostava, eu tinha meu toca-fita lá. Muitas vezes eu dirigia escutando essa música aqui. E outras também do Metallica, né? Bons tempos, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao que interessa. Caminhos em digrafos, né? Bom, aquele algoritmo que a gente tinha visto, que era O de V ao quadrado, né, no pior caso, na verdade, ele não procurava só um caminho de S a T, né? Ele, na verdade, não é nem que ele procurava o caminho, ele dizia se tem ou se não tem o caminho. Mas ele ia visitando todos os vértices atingíveis a partir do S, né? Ele não parava quando ele encontrava o T, né? Porque quando ele encontra o T, ele poderia parar já, né? Mas ele não parava, né? Então, uma primeira coisa que a gente poderia pensar, né? Assim, que tal se a gente parasse quando encontrar o T, né? Porque isso vai economizar várias iterações, né? Então, pode ser que economize, né? Várias iterações em alguns casos. Né? É uma ideia razoável, né? Então, vamos ver como fazer isso aqui no código, né? Então, primeiro, aquela função lá inicial, ela continua igual, né? Primeira coisa que eu faço colocar lá todo mundo como não visitado, e aí eu faço a chamada recursiva para o S. Só que agora a minha função objetivo, minha função recursiva, ela vai ter dois parâmetros. Além do S, ela vai, na verdade tem três, né? Porque tem o de grafo G. Mas além então antes ela tinha dois parâmetros, agora ela vai ter três, né? Antes eu passava o G e o S porque, né, no fundo o algoritmo ele não estava muito preocupado com aquele T, né, pelo menos não a parte recursiva, né. Depois que ele voltou da recursão é que ele olhava lá na posição T para ver se o T foi visitado ou não, né. Agora não, agora como a gente quer parar assim que encontrar o T, então a gente vai passar o T também para a função recursiva e aí ela é que vai devolver para a gente o sim ou não, tá, o 0 ou 1, tá, 0 caso não tenha encontrado o T e o 1 caso tenha encontrado o T. E é o que a gente vai devolver aqui também, tá bom? Certo? Então, basicamente, aqui essa parte não mudou nada, só mudou que a gente está passando um parâmetro a mais e agora a função recursiva ela devolve para a gente o sim ou não e aí a gente vai usar esse sim ou não que ela devolveu para a gente devolver aqui na chamada da função principal. Beleza? Agora vamos ver o que vai mudar aqui na função recursiva, né? Então, a princípio, a mesma coisa, né? Eu recebi aqui um vértice V e aí eu vou visitar esse vértice V, né? Então, vou marcar aqui como visitado. Ai, desculpa, pessoal, tô espreguiçando aqui, que agora já tá tarde aqui também, já são 1h30 aqui. Aí, então, agora, o que eu faço, né? Bom, se eu acabei de visitar um vértice, eu tenho que ver se esse vértice que eu visitei é o T que eu estou procurando, né? Se ele for o T que eu estou procurando, aí eu não preciso fazer mais nada, né? Eu já devolvo um aqui, ó. Então eu falo, ó, já encontrei, devolvo um, que é o 1 é sim, né? Encontrei o T, certo? Agora, se eu não encontrei, se ele não é, né? Se o V não é igual a T, aí eu preciso continuar o que eu fazia antes já, né? Que aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar todo o vértice W, aí eu vou ver se tem um arco saindo de V para W, né? E aí se tiver o arco, eu tenho que ver também se esse vértice já foi ou não foi visitado, né? Então se tiver o arco e o vértice ainda não foi visitado,
Aí eu tenho que fazer a chamada recursiva, né, pro W. Aliás, está faltando um parâmetro aqui, né? Tinha que ter um vírgula T aqui depois do W, né? Faltou o T aqui, tá bom, pessoal? Falhas técnicas. Então, se tem o arco e o vértice não foi visitado, eu tenho que fazer a chamada recursiva. Só que o que acontece? É, deixa eu falar aqui com um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. Imagina que assim, eu tô aqui, ó. A minha chamada é ver se tem caminho do 0 para o 1. Né? Então ele vai fazer a chamada aqui no 0. Aí ele vai fazer do 0 ele vai fazer uma chamada recursiva para o 2. Né? Aí o 2 ele vai olhar para os vizinhos, né? Então primeiro ele vai olhar para o 1, aí ele vai fazer uma chamada recursiva para o 1. Aí essa chamada aqui vai devolver 1, né? Porque ele vai falar, o vértice 1 aqui é o que você estava procurando. Então ele vai me devolver 1. Quando ele devolver 1 aqui para o 2, o que o 2 tem que fazer? Ele não vai continuar a busca, né? Ele não vai agora olhar o 4, ver que o 4 não foi visitado ainda e fazer uma chamada para o 4. Ele não vai fazer isso, porque né, eu já encontrei aqui um. Né? Então eu preciso checar, né? Quando eu estou dentro daquele laço lá, que eu estou olhando todos os vizinhos, aí eu olho o vizinho que não foi visitado, faço a chamada recursiva, eu tenho que ver o que essa chamada recursiva devolveu para mim. Se ela tiver devolvido 1, significa que eu não vou precisar fazer mais nada aqui dentro dessa chamada recursiva do 2. Né? Então não vou olhar para os outros vizinhos, certo? Então eu já posso parar e eu posso parar, né? E devolver 1 para aquela chamada recursiva do 2 aqui no caso desse exemplo. Então é isso que ele faz aqui, ó. Então ele faz a chamada recursiva e já vê se ela devolveu 1, né? Que é o sim. Se ela devolveu sim, eu não vou continuar olhando os outros vizinhos, eu já devolvo sim aqui. Tá bom? Se ela devolver não, aí sim eu vou olhar para os outros vizinhos. Né? Eu vou olhar o outro vértice que tem o arco, né, indo do V para o W, que ele não foi visitado ainda, faço outra chamada recursiva e vou fazendo isso. Se eu chamar para todos os meus vizinhos e nenhuma dessas chamadas recursivas me devolver 1, aí significa que eu não encontrei o T aqui a partir desse vértice V aqui. Tá bom? Aí eu vou devolver 0. Beleza? Só que eu estou devolvendo 0 dessa chamada recursiva. Eu estou dizendo que a partir desse vértice V eu não encontro o T. Tá bom? Não significa que a partir do S eu não encontre o T. Tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu tivesse. Agora não olha aqui nesse. Olha só no digrafo, tá? Não olha no que está escrito aqui fora do digrafo. Então imagina que assim, eu estou procurando o vértice 2, tá bom? Só que aí imagina que em vez de eu olhar para os vizinhos na ordem aqui, eu vou olhar numa outra ordem, tá? Eu já falei aí algumas vezes para vocês que tanto faz a ordem que eu olho os vizinhos, certo? Então vamos supor que eu comece olhando para o 3 aqui. Né? Então eu saí do 0, eu quero encontrar o 2, mas eu comecei procurando aqui para o 3. Aí ele vai visitar o 3, aí do 3 ele vai visitar o 4, do 4 ele vai visitar o 1, aí ele vai voltar, aí ele vai visitar o 5, aí ele vai voltar, aí ele vai voltar para o 3 e vai voltar para o 0. Ele, assim, desculpa, deixa eu falar de novo, vai. Então saiu do 0, ele vai para o 3, vai visitar o 3. Aí saindo do 3, vamos supor que ele vá para o 4, visitou o 4. Aí do 4, vamos supor que ele vá para o 1, visitou 1. Aí o 1 não tem arco nenhum saindo. Aí ele vai falar, bom, não consegui encontrar o 2 a partir do 1. Né? Então ele vai devolver 0 para o 4 aqui. Aí ele devolveu 0 para o 4. Aí o 4 vai falar, bom, se ele devolveu 0, eu vou olhar um outro vizinho. Aí ele vai para o 5. Aí vai visitar o 5. Aí o 5 vai falar, bom, esse vizinho aqui já está visitado, não tem mais nenhum vizinho. Então, a partir do 5, eu não consegui encontrar o 2. Aí ele vai devolver 0 aqui para o 4. Aí o 4 vai falar, bom, já olhei meu vizinho 1, já olhei o 5, não tem outro vizinho, ele vai devolver 0 aqui para o 3. Então, ele vai falar assim, a partir do 4, eu não consigo encontrar o 2. Né? Voltou para o 3. Aí o 3 vai falar, tá bom, deixa eu olhar outro vizinho. O 5. Ah, mas o 5 já foi visitado. Ah, não tenho mais nenhum vizinho. Aí ele vai devolver para o 0. Ó, 0, a partir do 3 eu não consigo encontrar o 2.
tá? Aí do zero ele vai continuar, ele vai falar, vou olhar o 4 agora. Ah, o 4 já está visitado. Ah, então, né, tá visitado, eu não vou chamar. Aqui devolveu zero, então eu continuo. Aí eu, beleza, eu vou olhar esse vizinho. Aí quando eu for olhar aqui, eu vou encontrar o 2. Aí ele vai devolver um para mim. Aí quando ele devolver um para mim, eu vou devolver um lá para a chamada principal, certo? Então para isso que serve aí esse devolver zero lá, o devolver não, né? Ele significa que a partir daquele vértice ele não conseguiu encontrar o t, tá bom? Então é isso aqui, ó, quando ele devolve zero, é porque ele está dizendo que a partir desse vértice V ele não conseguiu encontrar o t, tá? Ou seja, não é nem que ele não conseguiu, é mais forte do que isso, assim, não dá para encontrar o t, tá? Ele não conseguiu porque não dá. Beleza? Tem aqui esses dois prints aqui, eles estão o print antigo, tá? Não é o print novo. Se fosse o print novo, saindo do zero e indo para o 1, ele ia fazer a chamada para o 2, olhando agora na ordem, né? Ele ia fazer a chamada para o 2, do 2 ele ia fazer para o 1, aí do 1 ele já ia devolver verdadeiro para o 2 e aí já ia devolver verdadeiro para o 0. Então ele ia parar aqui, né? Ele ia fazer essa chamada e ia fazer essa. Todo esse resto aqui ele já ia eliminar, tá bom? Então nesse caso ele ia cortar um caminho grande aí, tá bom? Agora, no caso de não existir caminho, aí dá na mesma, tá? Essa mudança aí do código não vai mudar nada quando não existe caminho, tá? Ele vai fazer tudo o que ele fazia antes, tá bom? Aqui não tem uma análise formal desse algoritmo, mas a análise é a mesma de antes, tá? Ela é basicamente a mesma de antes, ela não muda nada, tá? Então, assim, no pior caso, esse algoritmo aqui, ele é O de V ao quadrado, assim como o algoritmo anterior, tá bom? Então, apesar da gente ter feito essa melhoria, que em alguns casos ela, digamos que corta aí uns caminhos, né? Vamos dizer assim, ela economiza, né? Iterações, mas no pior caso, ela não difere do outro algoritmo, tá bom? Então, então, assim, quando a gente faz análise de um algoritmo, a gente está sempre focando no pior caso, tá? Até o exemplo que eu costumo dar, que é assim, imagina que um engenheiro vai construir uma ponte, né? Ele não vai construir a ponte pensando no melhor caso, né? Vai falar assim, ah, eu vou construir essa ponte aqui, mas, meu, só vai passar umas motos aí e tal, né? Vai ser tranquilo, né? Não é isso que ele vai pensar. Ele vai falar, não, eu vou construir a ponte aqui para aguentar a pior situação. Eu não sei, tipo, qual época do ano é pior para a estrutura da ponte, se é o inverno, se é o verão que dilata, sei lá, o que é pior, né? Então ele vai pensar no desgaste do tempo, ele vai pensar no pior situação, né, com vento, com um monte de caminhão passando em cima, com manifestação, com tudo, e ainda assim a ponte tem que aguentar, né? Então, quando a gente faz o nosso algoritmo, a gente tem que ter esse raciocínio também, de pensar no pior caso, né? Falar assim, a gente quer algo que seja aceitável no pior caso. E aí, quando a gente tem que escolher entre dois algoritmos que, no pior caso, eles são iguais, aí não significa que então é tudo a mesma coisa, é trocar 6 por meia dúzia. Aí também não é assim, né? Então, a gente sabe que assim os dois, eles são equivalentes para essa situação de pior caso. Agora, um pode ser ligeiramente, assim, um pode ser melhor que o outro, né? Ele pode, tipo, para algumas situações ser melhor do que o outro. Então, por que que a gente vai escolher um algoritmo que é pior do que o outro, né? Então a gente tem que escolher o melhor algoritmo dentre aqueles que a gente tem, tá? A gente só não pode se empolgar, né? Falar assim, ah, pô, eu fiz isso aqui, agora o meu algoritmo está bem mais rápido do que o anterior. Ah, eu rodei uns testes lá, porque, né, de repente você tem um conjunto de instâncias lá que nem essa que eu mostrei aqui, né? Que, que ele cortou aqui, né? Tipo, ele parou aqui em cima já, né? Cortou, tipo, um monte aqui. Aí você pode ter vários testes lá em que, nossa, ele economiza, ele é 5 vezes mais rápido que o outro, né? Aí você se empolga, né, tal, nossa, o meu algoritmo é 5 vezes mais rápido do que o anterior.
Isso, tipo, você tem que ficar um pouco mais comedido nisso, tá? Porque assim, no pior caso ele é igual ao outro. Às vezes você tá com um conjunto de testes ali que é favorável para o teu algoritmo, mas de repente para um outro conjunto de testes você pode ver que não vai fazer diferença nenhuma do teu algoritmo para o outro. Então, sabe, você não deve se empolgar quando você faz alguma melhoria que não altera a análise de pior caso do algoritmo, tá? Se alterasse de pior caso, aí sim você poderia bater no peito e falar, não, meu algoritmo sempre é melhor do que o outro, né? Mas aqui não é o caso, tá? Então esse tipo de melhoria aqui não deve te entusiasmar, tá bom? Mas você também não deve desprezar esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Agora para fechar a aula aqui, ó. Vamos ver uma versão iterativa desse algoritmo, tá? E ele vai ter um elemento a mais também. Além de ser uma versão iterativa, agora a gente vai guardar o caminho num vetor aqui, tá bom? Então antes a gente só visitava lá os caras, né? Agora, além de, né? Agora a gente vai guardar mesmo o caminho, tá? Mas a gente poderia fazer isso lá no algoritmo recursivo também, tá? Então, assim, a gente não está fazendo a versão iterativa para poder guardar esse caminho, não é isso, tá? A gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A gente quer ver uma versão iterativa, tá? E ao mesmo tempo a gente quer guardar o caminho num vetor, beleza? São duas coisas diferentes que a gente quer fazer. Então vamos lá. O nosso algoritmo iterativo ele vai ter a seguinte relação invariante, tá? Vocês lembram, vou relembrar aqui vocês, né? Que é uma coisa que vocês já viram aí em análise em AED1, né? Que é assim, um algoritmo, quando ele é iterativo, ele tem propriedades que são invariantes de alguns laços, né? Então, assim, o invariante ele é sempre válido em algum certo ponto do algoritmo, né? Então, vamos supor que seja aqui, ó, na linha 6, né? Então, eu falo, ó, antes de eu, toda vez, né, que eu for começar uma iteração desse laço, vale uma certa propriedade, que a gente chama de invariante, né? Ela é invariante porque ela é sempre válida toda vez que eu passar pela linha 6. Vamos supor que aqui acho que é esse o caso, né? Que o laço principal aqui é o laço da linha 6. Né? Então, os algoritmos iterativos, eles têm, digamos, essa característica que os algoritmos recursivos não têm, né? Quando a gente vai analisar assim, a corretude de um algoritmo recursivo, a gente vai, assim, basicamente vai trabalhar da mesma forma, só que a gente não vai falar de relação invariante, né? A gente vai provar por indução, direto por indução, tá? No algoritmo iterativo não, a gente fala de invariante, né? Embora também essa coisa do invariante também tem toda a estrutura de uma indução, né? Então, assim, não muda muito, mas tem essa ligeira mudança aí, né? Quando a gente vai provar corretude de algoritmo iterativo, a gente fala assim sempre dos invariantes que o algoritmo tem, né? Então, a gente. E um jeito assim legal de você pensar até, né, quando você vai projetar um algoritmo, é pensar primeiro qual invariante que você quer manter, né, ao longo do algoritmo. Que isso te ajuda a pensar no algoritmo, tá? Aqui, ó, a relação invariante que a gente vai ter aqui é a seguinte. É, e aqui também assim, tá, pessoal? Aqui a gente não vai ver uma prova de corretude do algoritmo ainda, tá? Isso aqui ainda não vai ser uma prova de corretude do algoritmo. Isso aqui só vai mostrar pra gente que esse vetor caminho, de fato, ele está guardando o caminho. Mas assim, para a gente provar mesmo a corretude do algoritmo, a gente teria que fazer um esforço a mais aí, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai só olhar essa parte aí, tá? Tentar dar uma intuição aí de que esse vetor do caminho de fato vai guardar o caminho. Mas para a gente provar, tintim por tintim, a gente teria que mostrar outras relações invariantes aí, tá bom? Ou teria que dar mais argumentos aí. Tá bom, então vamos ver qual é essa tal dessa relação invariante, né? Então a relação invariante, ó, no início de cada iteração, e aí a gente está falando da iteração desse laço aqui, ó, da linha 6, tá bom?
vale o seguinte, ó, caminho 0, caminho 1, até k-1 é um caminho de S a V, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver quem é o V aqui, ó. O V, bom, o V é uma variável que no começo aqui, ó, vai valer S, tá? Então no começo, ó, na linha 5 aqui, V tá ficando igual a S, né? Aí depois aqui ao longo do algoritmo, o V vai sendo, o valor dele vai mudando, tá? E aí a gente está dizendo que naquele vetor caminho, vai ser um caminho, então dentro desse vetor vai conter um caminho de S até o vértice V, tá bom? Isso que a gente tem que verificar, né, se isso é verdade mesmo aqui dentro do algoritmo, beleza? Tá bom, então vamos ver aqui, ó, como que funciona o algoritmo. Então no começo a gente criou aqui esse vetor do caminho, aí a gente disse lá para todos os vértices que eles não estão visitados ainda, né? Então colocou lá o rótulo todo mundo para -1. Aí eu visitou o vértice S, né? Marcou aqui com 0, né? Visitou o S. E aí colocou na posição 0 do caminho o vértice S, certo? E aí no começo K é igual a 1, o V é igual a S e o W é igual a 0, certo? O W aqui pra gente não tem ainda importância nenhuma, mas o K e o V já tem, né? Porque agora a gente já pode ver que essa propriedade invariante ela já é válida a primeira vez que a gente vai entrar aqui na linha 6, certo? Porque ó, vamos ler aqui, ó, caminho de 0 até k-1. Bom, o k é 1, então, tipo, k-1 é 0. Então, o caminho de 0 a 0 é só, tipo, a posição 0 do vetor, né? Então, o vetor na posição 0, ele é um caminho de S a V, né? Quem que é o V? O V é o S, certo? Então, é um caminho de S a S, né? E quem que foi colocado lá na posição 0? O próprio S. Então, tipo, tá tudo certo aqui, né? Então, o vetor da posição 0 até a posição 0 contém lá só o elemento 0, e isso é um caminho de S até S, porque o S é igual a V. E o que está lá na posição 0 do caminho é o S. Então tá tudo certo, né? No começo, isso aí é verdade, tá bom? Agora, isso tem que ser verdade todas as iterações, né? Então, se eu tiver numa determinada iteração e isso era verdade no começo do laço, eu tenho que mostrar que vai ser verdade para a próxima iteração. Tá? Então, assim, pessoal, a prova do invariante ela tem toda a estrutura de uma prova por indução, né? Então, lembra que na prova por indução, que vocês viram lá em matemática discreta, né? A gente prova a base da indução, né? Então, aqui no caso, quando a gente vai provar um invariante, a gente prova a inicialização do invariante, que é o que a gente acabou de falar aqui, certo? A gente mostrou que o invariante vale na primeira iteração, então a gente mostrou a inicialização do invariante. É como se a gente tivesse provado a base da indução, tá bom? Aquele caso mais simples lá, o caso pequenininho, não é? Agora, o que a gente tem que fazer, digamos, é o passo da indução, né? Que é assim, suponha que isso valia numa certa iteração. Aí vamos ver se isso vai valer para a próxima, né? Então vamos supor que até uma determinada iteração, eu tinha lá o caminho do S até o V para um certo K, e até um certo K-1. E aí agora eu vou ver se eu, aumentando o K depois, né? Se isso vai valer para a próxima iteração, né? Então vamos ver quais são as mudanças que são feitas aqui no algoritmo. O pior é que tem uns K menos menos aqui, né? Tem um K menos menos e tem um K mais mais. Bom, isso é porque ele está fazendo a mesma ideia que fazia antes, né? Que lembra que lá no algoritmo ele vai e volta, vamos dizer assim, né? Ele faz a chamada recursiva, volta da chamada recursiva, por isso que tem o menos menos aqui. Mas vamos ver o que tem aqui de código. Então vamos ver aqui, ó, enquanto K for diferente de 1 ou W for diferente de V, faça alguma coisa, né? No começo o W era 0 e o K é 1, certo? Então o K
é igual a 1 no começo, então essa condição já não está satisfeita, né? Mas essa aqui tá, né? O W é zero, então ele é diferente de V, então ele vai entrar aqui da primeira vez. Aí ele vai olhar aqui, ó, o W assim, né, pessoal, o W ele é o próximo vizinho, né? Tá? A gente está usando a mesma letra que a gente usava no algoritmo anterior, né? Então vamos ver aqui, ó, o W é o próximo vizinho, né? Aí eu falo assim, bom, se vou pular esse primeiro if aqui, ó, tá? Porque eu acho que é mais intuitivo a gente olhar para cá, para baixo primeiro, tá bom? Depois a gente volta para esse if aqui, ó. Então vamos supor que ele não caiu aqui nesse primeiro if, ele veio para o else aqui. Então o que, que ele faz nesse else aqui? Ele vai olhar se eu tenho um arco saindo do V e indo para W e esse vértice não foi visitado ainda, então eu tenho que visitar esse cara, certo? Então aqui o comentário diz avança, né? Então o que, que é avançar? É visitar o vértice W, né? E colocar ele no caminho. Então eu vou dar um mais no K, né? E vou guardar o W nessa posição K, né? Então ele guarda na posição K e dá um mais no K depois, né? Certo? Mais à direita significa isso, né? Ele vai guardar o W primeiro na posição K e vai dar depois um mais no K, né? Certo? Então antes, ó, o K ele valia 1, certo? Então na posição 0 estava o S. Aí se eu peguei um W aqui que tinha arco, né, saindo do S, indo para W, o W não tinha sido visitado ainda, então ele vai colocar o W agora no caminho, na posição 1, né, e vai dar um mais no K, certo? Até aí, beleza, né? Aí, assim, né, pessoal, só um comentário, né? Esse tipo de coisa aqui, ó, colocar dois comandos numa linha só, não é legal vocês fazerem isso, tá? Eu tô falando porque às vezes a gente mostra as coisas para vocês em aula e às vezes nem é assim para vocês copiarem, né? Aqui no caso é porque é slide, não ia caber tudo no mesmo slide, então é melhor fazer caber no slide do que tipo ter que, né, olhar o código em dois slides diferentes. Mas você não vai copiar isso aqui no teu código, tá? Você não vai colocar dois comandos na mesma linha, tá bom? Então, beleza. Então eu marquei o W como visitado, coloquei o W lá no caminho e dei o mais no K. Beleza. Aí agora o V é o W, né? Porque vocês lembram que o invariante ele falava que é um caminho, o que está lá no vetor é um caminho do S até o V, né? Então eu vou colocar o V agora igual ao W, certo? Porque eu tenho que agora partir do W para olhar os vizinhos do W, certo? Então, e aí quando eu voltar aqui na iteração, eu vou partir a partir do V, né? Então eu tenho que fazer o V ficar igual ao W, certo? E aí eu vou zerar o W, né? Porque quando eu for para o V, eu vou ter que olhar todos os vizinhos do V, né? Então eu vou começar do zero, né? Então eu zero o W, certo? Então acho que está bem claro o que é feito aqui dentro desse else if aqui, né? Então quando uma iteração cai aqui dentro, tá claro que o invariante é mantido, certo? A gente só tem que ver se isso é mantido também quando ele não cai aqui dentro, né? Quando ele cai nos outros lugares. Então vamos ver esse else aqui de baixo, tá? Então quando não caiu nesse if e não caiu nesse outro if, então vamos supor que eu estou olhando um W que é menor do que V, mas que tipo ou não tem o arco ou então tem o arco, mas o vértice já está visitado. Aí o que, que eu tenho que fazer? Bom, aqui eu tenho que dar um mais no W, né? Porque aí eu vou tentar o próximo vértice para ver se o próximo tem o arco e se ele não foi visitado ainda, certo? Então eu tenho que dar mais no W, certo? Então até aqui, ó, essas duas partes aqui também tá claro que funciona, né? Porque aqui eu não estou mexendo no vetor do caminho, não estou mexendo no V, né? Não estou mexendo no K, então tipo o invariante vai continuar valendo. Eu só mexi no W. O W não aparece aqui no invariante, né? Então, se eu só mexer no W, se valia antes o invariante, ele vai continuar valendo, certo?
Aí o cuidado que eu tenho que tomar é o quê? Se eu der mais aqui demais no W, vai chegar uma hora que ele vai estourar aqui, né? Vai cair para fora do limite aqui da matriz de adjacência. Então é justamente isso que é checado aqui no if de cima, tá? Que é a primeira coisa que eu tenho que olhar dentro desse laço aqui. Que é assim, bom, se em alguma iteração anterior você deu mais no W, eu tenho que ver se você já chegou aqui no V, né? Porque se você chegou no V, então eu não posso usar esse W aqui para acessar aqui a matriz de adjacência, senão vai dar pau, né? Certo? Então eu olho aqui, ó, bom, se chegou no V, para ter acontecido isso, é porque eu estava num determinado vértice V, eu olhei todos os vizinhos dele e eu não consegui avançar, né? Porque se eu tivesse avançado, eu teria zerado o W, né? Então eu não consegui avançar. Eu não avancei por quê? Ou porque não tinha arco saindo do V, ou porque todos os arcos que saíam do V, eles iam para vértices que já estavam visitados, né? Então eu não conseguia avançar a partir desse vértice V aqui, né? Aí então o que que acontece? Aí eu tenho que voltar, vamos dizer assim, né? O que que é voltar aqui? Eu vou. Deixa eu só ver aqui por que que o. Quando eu volto. Calma aí que eu tô pensativo aqui, ó. O menos menos dá para entender, né? Que assim, eu tô voltando, então eu tô tirando o último vértice que estava lá no caminho, que era desse vértice que estava lá no caminho, que eu estava tentando sair dele, né, para ir para um próximo e não consegui. Então esse cara eu vou arrancar ele do caminho, né? Então eu dou um menos menos no K. É como se eu estivesse arrancando o último vértice lá do caminho, né? E aí o V, que era o último, o V, a gente entende o V como sendo o último vértice do caminho, né? Então, se eu removi o último vértice do caminho, então o V agora ele tem que ser atualizado para ser o novo último vértice do caminho, né? Certo? Então, depois que eu dei um menos menos no K, eu tenho que atualizar o V para dizer que ele agora é o cara que estava antes aqui desse vértice que eu removi, certo? Então, até aqui, beleza. Agora, por que que o W, por que que o W é V mais um? Quando eu voltei, é porque assim, ó, é claro que eu não vou zerar esse cara, né? Quando eu coloquei um cara no, quando eu coloquei o cara no caminho, aí eu testei algum vizinho dele que deu certo, né? Que eu consegui avançar, aí eu avancei, né? Não, é isso mesmo, né? É assim, ó. Então lembra que, puxa, agora era um momento bom de eu estar com um rascunho aqui para mostrar para vocês. Porque eu vou mostrar aqui com o grafo aqui, ó. Imagina que eu tava, deixa eu sair desse, pegar esse aqui, ó. Imagina que eu tava aqui, ó, o meu caminho era do zero até o 2, tá? Então se o meu caminho era do zero até o 2, o meu V é o 2, certo? Que o V é o último cara do caminho, né? Então o meu V está aqui no 2. Aí vamos supor que do 2 eu fui aqui, ó, vamos supor que eu estou querendo encontrar o 5, tá? Então eu estou saindo do zero e estou querendo encontrar o 5. Então estava até o 2 eu construí o caminho. Aí eu fiz a chamada para o 1. Né? Quando eu fiz a chamada para o 1, o meu caminho ficou do zero até o 1. Né? Esse aqui era o V. Né? Quando eu vi que do 1 eu não consegui avançar, eu vou voltar, então eu vou arrancar o 1 do caminho. Né? Só que quem é o próximo W que eu vou testar para ver tipo, se é um vizinho do 2 e se esse vizinho não está visitado? Quem que é o próximo? Né? É justamente esse V aqui, que no caso é 1, é esse V mais 1. Né? Porque tipo, se eu estava nesse V, lembra que a gente faz o vizinho sempre na ordem, né? Então, tipo, se a gente visitou esse cara, depois da gente visitar ele, a gente vai visitar o índice dele mais um, certo? Então, se esse cara aqui é o V,
eu vou para o V mais um, então eu vou para o 2. Aí de 2 para 2 não tem arco. Aí ele vai incrementando, vai tentar o 3, ah, não tem arco. Ele vai tentar o 4. Ah, tem arco e o cara não está visitado ainda. Aí o meu caminho vai ficar 0, 2, 4, né? Aí na próxima iteração ele vai começar do 4 para o 0, né? Aí vai ver que não tem arco, aí ele vai para o 1, vai ver que está visitado, aí vai para o 2, vai ver que não tem arco, vai para o 3, vai ver que não tem arco, aí vai para o 5, aí ele vai aumentar o caminho até o 5 e vai parar o algoritmo. Certo? Então deu para sacar o porquê que ele coloca aquele V mais um, né? Que eu olhei ali na hora, eu dei uma travada ali, eu falei, mas o que, que é isso mesmo? Mas é isso, tá? Ele tá indo para o próximo vizinho que ele tem que olhar. Não é nem o próximo vizinho, é o próximo rótulo lá de vértice, para ele ver se é um vizinho e para ver se esse vizinho já foi visitado ou não, tá bom? Então é por isso que ele coloca esse V mais um aqui. Tá? Então o próximo W aqui que eu tenho que olhar para ver se vai dar certo, se eu consigo avançar, é justamente esse cara que eu vou tirar do caminho mais um. Né? Então, beleza, né? Então essa volta aqui, ela também mantém o invariante, né? Por quê? Porque assim, eu dei o menos menos no K. Aí eu peguei, então, se valia o invariante até a posição K, e aí ou seja, era um caminho, né? Do S até o V é o que estava no vetor caminho até a posição K, né? Tava tudo certo. Aí eu tirei o último vértice do caminho. Só que eu disse que agora o V é esse novo último vértice, que antes era o penúltimo, né? Então, continua valendo o invariante, certo? Eu só, diminuí o caminho, mas o invariante continua valendo. E era isso que a gente queria, que o invariante valesse. Sempre, né, de uma iteração para outra, certo? Então, com isso, a gente consegue mostrar, a gente conseguiu, né, mostrar que em toda vez que passa por alguma iteração desse while, não importa se ele caiu aqui, se ele caiu aqui ou se ele caiu aqui, aquele invariante sempre vai valer, tá bom? Agora, vamos ver a condição de parada do laço, né? Então, assim, quando que esse laço para, né? Ele vai parar. é, aqui a gente precisaria pensar um pouco, né? Precisa gastar uma saliva aqui. Porque, certo, para a gente provar essa coisa do invariante, não adianta, valer o invariante e o algoritmo não parar, né? Então, ou então, sabe, às vezes o algoritmo parar antes da hora, né? Então, ele estava encontrando que estava indo bem, mas ele parou antes do tempo. Não vai adiantar, né? É, aqui no caso, ó, deixa eu só ver um negócio aqui. O algoritmo, só que esse algoritmo ele não está parando, né? Ele não está parando quando ele encontra o T, né? É estranho, né? Aqui no caso, ó, eu acho que talvez o que a gente gostaria de fazer aqui acho que esse algoritmo ele tá um pouco incompleto aqui, né, pessoal? Eu acho que poxa, desculpa aqui que eu não tinha pensado nisso aqui antes de começar a aula, senão eu já teria me adiantado a isso aqui. Mas o fato é, esse algoritmo ele está fazendo basicamente o que fazia o algoritmo, o primeiro que a gente viu, né? Só que ele está fazendo de uma forma iterativa, né? E ele está guardando nesse vetor caminho o caminho atual, né? Até onde eu estou indo lá visitando, tal, eu estou guardando o caminho, né? Só que faltou eu parar aqui quando eu encontrar o T, né? Para eu, quando parar o algoritmo, eu parar com o caminho de S a T, né? Então isso ele não está fazendo aqui, tá bom? É,
Então, ou seja, se ele não está parando no T, que eu acho que, sabe, o que a gente gostaria, né? Porque no final das contas, se ele não parar no T, no final do algoritmo, esse vetor caminho, ele não vai estar do jeito que a gente queria, né? Deixa eu só ver aqui, será que eu estou comendo alguma bola? É, não é isso, né? Eu não tô olhando o T aqui dentro, não tem como eu parar isso aqui quando eu encontrar o T, né? É, então, ou seja, vamos assumir que, tipo, em alguma linha aqui, ó, dentro aqui, quando a gente avança, né, que é o momento que toda vez que a gente avança, é que a gente pode estar encontrando o T, né? A menos que o T seja o próprio S, né? Que aí, tipo, meu, eu já teria encontrado ele antes de avançar. Mas vamos supor que, meu, a gente tratou, vai, esse caso trivial aqui, né? Falar se S é igual a T, pô, manda o cara se lascar, né? Fala, meu, manda se lascar não, já devolve um e a gente já sabe qual é o caminho. Mas então, tirando esse caso trivial aí que o S é igual a T, o momento da gente olhar se a gente encontrou ou não o T é no momento que a gente avança, né? Então vamos assumir que, tipo, quando a gente avançar, a gente põe um if aqui, tá? If eu encontrei o T, né? Então quem que eu botei no caminho aqui? Foi o W, né? Então eu falo if W aqui, né? Depois que eu coloquei ele no caminho, depois que eu atualizei o V, aí antes de eu zerar aqui o W, eu falo if W igual a T, terminou aqui, né? Dou um break aqui nesse while, tá bom? Vamos fazer assim que eu acho que ficaria razoável, tá? Então imagina que tem essa linha aí, tá? Depois aqui do V igual a W e antes do W igual a zero. Então if W igual a T, break. Beleza? Ele quebra esse laço aqui. Que aí ele termina o algoritmo com o caminho do S até o T dentro do vetor caminho. Beleza? Mas agora, se ele não encontrar esse caminho, quando que ele vai parar aqui, né? Aí seria o caso dele, do caso dele voltar, ele ir voltando, né? Tipo, ele tentou avançar, não conseguiu, aí ele vai voltar. Aí ele, tipo, sabe, vai voltando até ele voltar e zerar o caminho de volta, né? Que aí o K vai ficar igual a 1, né? Ele vai voltar, tipo, até o 1, né? E aí só que ele vai tentar todos os Ws partindo do S, né? Porque o K igual a 1 significa que o cara que está lá na primeira posição do caminho é o vértice S, né? Que é a origem, né? O vértice de origem. Então, o K vai ficar igual a 1 e o W, ele vai, tipo, fazendo esse mais mais até o W chegar no V. Aí ele vai parar o laço por essa condição. Ele vai falar o K vai ser igual a 1 e o W vai ser igual a V. Aí ele vai parar e vai ver que, né, não encontrou e vai devolver zero, né? Só que aí nesse caso, né, tipo, se a gente tivesse colocado aquele if lá, na verdade acho que já podia dar um return zero aqui, né? E aí aqui eu não precisaria checar mais nada, eu já colocaria, quer dizer, eu colocaria return 1, né? Então aqui nesse if aqui de dentro, em vez de eu colocar o break, eu colocaria return 1, né? E aí aqui embaixo eu não precisaria checar nada, eu já colocaria return 0, né? Tipo assim, se ele passou por esse laço e não conseguiu dar return 1, é porque ele vai dar return 0, né? Certo? Então é isso, né? Quando então vamos supor que saindo do zero, é que aqui saindo do zero eu encontro todo mundo, né? Saindo do 2, vamos supor que eu quero sair do 2 e encontrar o 3, né? Então ele vai fazer o caminho ficar com 2 só no começo, depois o caminho vai ter o 2 e o 1, então ele avançou, aí depois ele vai voltar, aí ele vai avançar para o próximo, né? Aí o caminho vai ter o 2 e o 4, aí em algum momento ele vai estar com o caminho 2, 4, 5, aí ele não vai conseguir nada, ele vai voltar de novo, aí ele vai estar só com um aqui, desculpa, só com o 2 aqui no caminho. Aí quando ele voltar do 4, que ele vai que o 4 era o V, né? E aí ele vai colocar W igual a V mais 1, que é 5, né? Aí ele vai ver, o 5 não tem arco, do 2 para o 5. Aí ele vai para o 6, né?
Ah, o 6 aqui no caso já é o número de vértices do grafo. Aí ele vai falar, bom, eu tenho um cara só no caminho e o meu W é igual a V, ah, então já era, não consegui encontrar o cara. Ele vai sair aqui por essa condição aqui. Tá? O K vai ser igual a 1, ou seja, eu tenho um vértice só no caminho, e o W vai ser V, ou seja, eu já olhei todos os vértices que saía desse vértice que está lá no caminho, que no caso é o S, né? E eu não consegui encontrar o T, né? Aí eu devolveria zero aqui, né? Não consigo encontrar esse T. Deu para sacar, pessoal? Então, ou seja, vocês perceberam assim que o algoritmo iterativo ele é até um pouco mais difícil de entender do que o recursivo, né? Eu quero dizer, eu não sei, na verdade, para vocês, né? Para mim, eu acho. Para vocês, eu acho que talvez não. Porque eu acho que, pelo menos eu lembro que quando eu era mais novato nos algoritmos, eu tinha mais dificuldade de entender um algoritmo recursivo do que um iterativo. Mas depois que a gente acostuma com a recursão, que, sabe, recursão às vezes parece que é meio mágica, né? A gente vê assim, parece que funciona, mas nem sei por que está funcionando direito, né? Mas depois que a gente se acostuma, eu acho que a recursão fica mais simples de entender do que o iterativo. O iterativo a gente tem que olhar quando vai, quando volta, blá blá blá, né? Mas deu para sacar que assim, a gente está fazendo essencialmente a mesma coisa, o código iterativo é cheio de detalhe, o recursivo é muito mais simples. No frigir dos ovos eles estão fazendo a mesma coisa, tá bom? Então o desempenho é igual, tudo igual, beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Também não vou dar nenhuma tarefa para vocês aí hoje, porque eu ainda estou imaginando que vocês ainda estão focando no EP, tá bom? Mas, enfim, em algum momento eu vou voltar aí a passar alguns exercícios aí para vocês fazerem, tá bom? E aí também, em algum momento, depois que vocês entregarem esse trabalho, né? Eu não vou nem chamar de EP, né? EP geralmente é só quando é código, né? No caso, é um trabalho que tem relatório e tal. Então, depois que vocês terminarem aí o primeiro trabalho, aí eu já vou passar para vocês um segundo trabalho envolvendo grafos, tá bom? Então, também não vai focar só no EP e abandonar as aulas aqui, porque senão depois você vai perder o bonde, tá bom? É isso, pessoal. Boa semana aí para todo mundo. Abraços. Tchau, tchau.